Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. E eu escrevo lá no site hojeumesinto.com. Fica à vontade para explorar o meu material, textos, vídeos, ter todos os meus acessos, Facebook, enfim, eu preparo tudo com muito amor para vocês e deixo lá para quem quiser usar. Bom, meus queridos, no masculino hoje, inclusivamente, eu andei recebendo muitas mensagens do público masculino falando: poxa, Adriana, você só fala das meninas, poxa, todos os assuntos é para as meninas, nós homens também temos coração. Teve um que inclusive falou isso. E enfim, né, conversando com essas pessoas que fizeram esse pedido, eles falaram: poxa, fala dos nossos sentimentos, fala do nosso lado mais afetivo, fala que a gente tem coração. Então, gente, bom, eu não sei qual é a impressão que eu ando dando, né? Falando muito do público feminino, às vezes eu falo muito no feminino, e inclusive eu peço, né, desculpa para os meninos se em algum momento eu fiquei parecendo um pouco mais, sei lá, feminista, ou então um pouco mais, né, indo para, como eu disse, puxando a sardinha para o público feminino, porque é inevitável por duas coisas. Primeiro, porque eu sou mulher, né? Então, às vezes, nós mulheres, nós temos alguns assuntos mais específicos, então, por conta disso, eu posso ter puxado um pouco mais a sardinha, e também porque o meu público, as minhas pacientes e as minhas leitoras também são, sei lá, acho que 80% do público que eu trabalho é feminino. Então, eu estou bem envolvida nessa energia, mas eu atendo pacientes homens, eu tenho leitores homens, né? Vocês aqui. Então, primeiramente, eu quero agradecer o carinho de vocês, agradecer o pedido do vídeo, e eu fico muito feliz de saber que os homens estão aqui também em grande número, querendo cuidar mais de si, querendo trabalhar mais o autoconhecimento. E sim, os homens, como as mulheres, têm coração. Eu sempre falo, né? Claro que tem muitas terapeutas, amigas minhas, que trabalham mais com o sagrado feminino, com o público feminino. Eu trabalho com os dois públicos, feminino e masculino, então fiquem à vontade. Se vocês perceberem que eu estou indo um pouco mais para um lado do que para o outro, pode falar à vontade, que eu aqui, a aquariana, é aberta a desenvolver qualquer tema. Vamos embora. Então vamos lá. Por que eu resolvi fazer esse vídeo então? Só por conta dos pedidos? Não, porque o público masculino eu tenho um carinho especial pelas questões mais paternas, né? Como a maioria de vocês já me conhece, por eu ter falado disso em outros vídeos, eu fui criada pelo meu pai, porque minha mãe faleceu muito jovem, e eu tinha 10 anos só quando tudo aconteceu, e o meu pai foi quem me acolheu. E o meu pai, se eu for fazer um vídeo dele, eu vou ficar aqui falando horas e horas, porque é um dos homens que eu mais admiro nesse planeta. E o meu pai sempre foi muito, muito, muito carinhoso, mesmo quando a minha mãe estava viva. O meu pai e a minha mãe sempre se deram muito bem. Eu tive a sorte de crescer num lar, até os 10 anos, eu tive a sorte de crescer num lar cheio de amor, cheio de carinho. É, então, assim, o meu pai sempre foi muito carinhoso, ele é taurino, então ele é muito carinhoso, muito afetuoso, ele preza muito pelo conforto, e enfim, e esse é o meu pai. Quando a gente perdeu a minha mãe, ele claro, né, ficou muito, muito, muito machucado, mas enfim, em nenhum momento, eu lembro que na época as minhas tias, a minha madrinha, ela falou: não, não, deixa a Adriana morando comigo, eu vou matricular ela na escola aqui perto de casa. E aí o meu avô e a minha avó também: não, 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 deixa ela aqui, e aí a gente cuida dela. E o meu pai falou para todo mundo: ela é minha filha e é dela que sou eu que sou o pai dela, sou eu que vou cuidar dela. Claro que eu tive a ajuda da família toda, mas só para esclarecer para vocês que, para mim, Adriana, pessoalmente, esse papo de que homem não presta, de que homem nenhum vale nada e que homem não é afetuoso, pelas minhas experiências pessoais e profissionais, obviamente, eu tô aqui para falar para meninos e para meninas que homem, essa história toda é um preconceito triste, é um preconceito muito cruel, né? A gente não pode generalizar absolutamente nada nessa vida, muito menos classificar que mulher não presta, que homem não presta. Isso é muita crueldade. Claro que cada um de nós tem uma experiência de vida, cada um de nós passa por traumas, enfim, né, por N coisas.
Mas, meus queridos e minhas queridas, eu deixo aqui um pedido muito especial. Não se fechem, não fechem o coração de vocês, porque uma vez, ou porque algumas vezes, né, a gente passou por traumas, passou por experiências negativas. Não usem isso para classificar que tal coisa não presta, tal pessoa não vale nada, homem não tem coração. Todos nós passamos por pessoas legais e por pessoas não tão legais. E o que eu trabalho muito, vocês sabem, é com, enfim, né, toda essa história de lei da atração, física quântica, eu estudo muito isso, mas eu não gosto de colocar nome, né? Ai, a Adriana trabalha com a lei da atração. Não, eu não gosto de ficar colocando nominho nas coisas. É a lei da nossa energia, né? Poxa, se você tá feliz, você sabe, vai vir uma felicidade atrás da outra, os seus amigos vão ficar felizes de ficar perto de você, tudo fica mais gostoso. E quando a gente não tá feliz, quando a gente tá mal, ou então quando a gente tá naquela fase mimimi, né? Que, ai, não tô legal, ai, eu queria ganhar mais atenção, ai, que saco. E aí a gente acaba atraindo situações negativas. Se você enfia na sua cabeça que homem não presta, ou se você enfia na sua cabeça qualquer outro conceito preconceituoso, por mais que você tenha vivido experiências negativas, se você fecha o seu coração e você não cuida daquele machucado, adivinha só o que vai acontecer? Mais experiências negativas. A culpa é dos homens não prestarem? Não, o homem tem coração, sim, igualzinho o seu. O que acontece é que você provavelmente acabou fechando, né, o seu coração por conta das suas experiências, mas tenta descobrir o que está por trás disso. O que está na sua energia? O que está acontecendo em volta de você que você anda atraindo experiências negativas? Você não tratou algum trauma? Você tem alguma coisa mal resolvida com seu pai? Enfim, não vou ficar aqui, né, abordando a história da psicologia, mas o fato é, por que que provavelmente os meninos me pediram para fazer esse vídeo, né? E meninos, se eu estiver errada, por favor, me corrijam e a gente faz outro vídeo. Mas a questão é, eu sei que esses preconceitos, eles acabam é, afetando a cara, né, que a gente dá para coisa, acaba afetando, enfim, os relacionamentos, a aproximação de pessoas que podiam viver histórias incríveis e não vivem porque a mulher ou o cara também deve pensar, não, não, já me machuquei demais, não quero isso, não quero aquilo. A gente precisa cuidar dos nossos machucados e não ficar colocando no geral, né, que homem nenhum presta, enfim. Vamos parar um pouquinho com essas histórias, porque quem se lasca, né? Quem deixa de viver experiências e quem fica prolongando esse sofrimento e não cuida do machucado para que ele vire uma cicatriz, somos nós, né? Se a gente não cuida do que está doendo, quem vai ficar sentindo a dor é a gente, não é o outro. Então, queridas meninas, queridos meninos, vamos pensar um pouco mais nisso. Todos os homens, eles têm, vocês homens, vocês têm um coração lindo, incrível. Eu acho, assim, para nós mulheres, a gente fala muito do sagrado feminino, da afetividade, da maternidade que tem naturalmente dentro da gente. E aí, quando a gente às vezes vai falar do homem, a gente fala muito desse lado racional, né? Ah, o homem é o caçador, o homem é que vai lutar pela, sei lá, proteção da família, e aí a gente fala muito num negócio assim, trabalho, né, força. Ok, isso é uma vantagem dos homens, né? Os homens têm mesmo esse lado mais racional aguçado, esse lado do caçador, do protetor, do provedor. Mas não é só isso, né? Por isso que eu falo que eu não gosto de colocar nominho nas coisas. Primeiro que cada homem é único, como nós mulheres. Tem homens que são mais afetuosos, tem homens que são mais práticos e graças a Deus que tem toda essa diversidade, porque cada um de nós, a gente vai, claro, né, atrair para perto da gente aquela pessoa que tem afinidade, mas que tem várias coisas diferentes para que a gente possa crescer junto, evoluir junto, né? Então, essa história de ficar colocando o homem num pacote só, que homem é isso, homem é aquilo, gente do céu, não, né? Pelo amor de Deus, a gente detestaria ser classificada dessa maneira. Mas a questão não é essa. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, eu sei que eu não vou mudar a cabeça das pessoas, mas eu quero plantar essa semente no seu coraçãozinho. Independente do que você ouve por aí, independente do que você tenha vivenciado, se você viveu coisas ruins, cuide do seu coração, não fica reclamando porque quem sente a dor é você. E se você bate o olho e classifica o homem disso ou daquilo, pensa,
Todos nós somos únicos, somos diferentes, nós somos iguais de essência, nós somos únicos de coração, mas nós somos extremamente diferentes no modo como a gente se coloca para o mundo e, enfim, e no modo como a gente aprende, a gente cresce, no modo como a gente coloca a nossa carinha lá e faz a diferença no planeta. Então, os homens têm todas essas características geniais, esse coração brilhante, essa facilidade de colocar na prática quando o bicho tá pegando, né? Os homens conseguem racionalizar mais rápido e resolver logo. Eu sei que uma das grandes reclamações das mulheres é: poxa, eu vou reclamar pro meu marido, em vez dele ficar do meu lado, ele foi lá e já falou um monte de abobrinha. Não, gente, os homens, eles são mais programados para resolver. Claro que nem todos, mas assim, se você quer um conselho, se você quer uma orientação para ir lá e resolver o negócio, pergunte para um homem, porque vocês estão vendo aqui, né? Sou mulher, o meu vídeo para falar de um assunto vira um negócio gigantesco. Os homens não, eles já vão lá, direto no ponto, resolve o que tem que resolver. Só que o problema é que nós nem sempre queremos a solução, né? Mas aí o problema não é do conselho do cara. Você foi lá, reclamou da fulana de tal, e aí o cara falou: não, mas se você pegar tal coisa e fizer tal coisa, acabou o problema. Mas quem disse que a gente sempre quer que o problema acabe, né? Às vezes a gente só quer reclamar, só quer um cafuné e, pô, vai lá e pede o cafuné de uma vez. Eu vejo muitos homens falando, os meus pacientes falam: poxa, Adriana, por que ela não pediu para mim aquilo lá? Eu já tinha feito. Porque a gente fala, às vezes, né, linguagens diferentes. A gente precisa apenas harmonizar isso, né? E se a gente tiver um preconceito, um conceito definido na nossa cabeça e não está aberto para ouvir o outro lado, aí não tem jeito, né? Repito, quem sofre é a gente. Então é isso, meus queridos. Eu venho novamente agradecer essa sugestão de tema, né? Tudo bem que foi algo mais amplo. Eu peço que, se vocês tiverem algo assim mais definidinho, Adriana, fala de tal assunto, mais voltado para o olhar masculino, eu vou tentar com o meu lado masculino interno, né, equilibrado com o meu lado feminino, tentar trazer o meu ponto de vista, tentar pesquisar mais sobre o assunto para poder ajudar vocês. Mas era isso que eu queria deixar bem claro. Eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande pelo público masculino por conta da minha história, por conta de eu ter convivido com homens tão carinhosos. Meu avô também era, Nossa Senhora, incrível. Enfim, tem vários outros homens na minha vida que eu admiro demais, que eu tiro o meu chapéu. E eu admiro muito vocês, homens, de verdade, porque vocês conseguem unir o amor, a afetividade com a prática da racionalidade. Vocês conseguem consertar tudo com um amor, com um colorido muito especial. E vocês conseguem ver lá, sabe aquele novelo de lã que está todo embolado? O homem consegue achar a pontinha assim rapidinho e resolver o que precisa. Então eu tenho uma admiração por vocês, homens, assim, muito, 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 muito grande. Isso é importante também, porque como eu atendo muito o público feminino e boa parte das coisas que a gente resolve, né, que eu resolvo com as minhas pacientes, muitas vezes é essa questão de traumas, de relacionamentos, né, não tão legais. Se eu tivesse uma visão mais machista ou então mais feminista, enfim, não vamos ficar aqui falando disso, se eu tivesse esse olhar só voltado para o público feminino, eu não ia conseguir ajudar tão bem as minhas pacientes. A gente ia continuar criando essa bola de neve. E eu acho que, de verdade, esse lado que eu admiro tanto, o público masculino, ele me ajuda bastante para mostrar para as mulheres esse outro lado. Vocês não sabem, meninos, mas eu defendo muito vocês nos bastidores, viu? Os maridos das minhas pacientes mulheres, eles sabem disso e eles vivem agradecendo porque eles sabem o quanto eu defendo eles. É isso, meus queridos. Essa foi a explanação de hoje, falando do público masculino. Sim, vocês têm coração e têm um coração de ouro. Existem pessoas e pessoas, né? Independente de ser homem ou mulher, cada um de nós tem a nossa história, os nossos machucados e o motivo pelo qual às vezes a gente não tem um coração tão bom assim. O que está por trás disso, né? A gente não pode julgar ninguém porque a gente não sabe o que aquela pessoa passou para fazer o que faz, né? Que a gente classifica como errado, mas o que é certo e errado, né? Então é isso, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você é homem ou mulher e quer outros temas ou gostaria de acrescentar alguma coisa aqui hoje, por favor, me escreva lá no contato @hojeeumesinto.com.
Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser saber mais sobre os florais de Bach, mais sobre o meu trabalho, fica à vontade, entra lá no hojeeumesinto.com, lá tem todo o meu material, tem todos os meus contatos. Para você que sempre me escreve falando, Adriana, me passa como que funciona o tratamento, tal, eu quero saber valores, quero saber como que tá a sua agenda. É fundamental que eu saiba onde você mora, porque eu moro aqui no Canadá e eu preciso calcular o fuso horário, eu preciso saber em que cidade do planeta você tá para poder trabalhar tudo isso antes de te passar todas as informações para que a gente faça que nem os homens, já vai direto no ponto. Então é isso, meus queridos, gratidão imensa, imensa pela presença de vocês aqui, gratidão imensa pelo carinho que eu recebo de vocês através de todos os meios de comunicação. Eu faço esse trabalho com muito amor e vocês sabem disso. Então, até a próxima, um beijo enorme.